articulado, integrado do ponto de vista do território. São questões que estão colocadas ao nosso modo de ver. Não há nada que nos impeça de avançar nesse sentido, não há Fundo Monetário Internacional dizendo o que precisamos fazer, não há regime militar. O que nos impede de fazer o novo, não é o medo de sermos ousados, o medo de deixarmos de ser governados pelos mortos, daqueles que pensaram a sociedade e não existe mais. Essa ousadia, eu não tenho dúvida que será papel fundamental daqueles que acreditam ainda que é possível transformar a sociedade. E um evento como esse abre essa perspectiva de fazermos a história com as próprias nossas mãos. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Bom, agora eu tenho a tarefa inglória aqui de repassar aos colegas aqui da mesa algumas das questões. Foram muitas, ótimas questões, mas, dado o tempo, evidentemente, todas não poderão ser lidas e respondidas, mas desde já o compromisso de que todas serão repassadas aos palestrantes. Não posso assegurar que serão respondidas. Primeiro eu vou fazer uma primeira rodada de questões e depois a gente abre. As questões foram, em geral, endereçadas já aos palestrantes, o que não implica necessariamente apenas ele responder, fiquem abertos, tá? Leda, né? Quando identificado aqui, eu vou ler o nome do participante, Ricardo Moreira Reis. Leda, qual o seu ponto de vista acerca da política de reajuste de benefícios previdenciários assistenciais, que tem nítida tendência de achatamento para benefícios maiores que o salário mínimo? Isso seria a universalização do mínimo, né? Uma política de distribuição ou incapacidade e responsabilidade estatal para garantir o cumprimento da Constituição? Na mesma linha, Leda, se o imposto sobre fortuna, sobre grande fortuna e o fundo do pré-sal seriam mecanismos úteis aí para reduzir a injustiça da estrutura tributária? Essa pergunta foi encaminhada por José Novaes, do DS de Salvador. Ricardo, mudar a forma de financiamento social no tocante à carga tributária regressiva teria viabilidade e eficácia com a atual estrutura de poder? Qual o papel das instituições sociais em forçar mudanças nesse sentido? A pergunta foi elaborada pelo seu xará, Ricardo Reis. Professor Francisco, nessa mesma linha também encaminhada a Leda, também poderia ser o Carneiro, como o controle de capital internacional poderia acontecer, já que o Brasil é dependente de recursos externos? Professor Francisco, né, os intelectuais sempre tiveram um papel importante na discussão das transformações da sociedade, a ponto de alguns serem titulados como intelectuais engajados. No Brasil, a que fenômeno o senhor atribui o desaparecimento dos intelectuais, aspas, no sentido do esvaziamento do seu papel? Essa questão foi encaminhada pelo Marcelo, do Sindifisco. Uma primeira rodada e depois a gente retorna. Vamos pela sequência, né? Quem começou foi o Ricardo? Foi a Leda, desculpa. Com relação à política de reajuste dos benefícios previdenciários, eu acho que desde as reformas, início das reformas previdenciárias, né, começaram no governo Fernando Henrique, continuaram no governo Lula, isso já foi, digamos, um desrespeito, vamos dizer assim, à Constituição, né? Houve uma questão que eu acho que foi uma questão que pautou a agenda do candidato, que era então o candidato Collor de Mello, né? Aquele mote da caça aos marajás, etc. Então, isso misturou as questões. Existe um problema com a questão previdenciária ou não, e o que isso tem a ver com abusos que, de fato, existem, né? E existiam com relação à previdência de funcionários públicos, de alto escalão, etc, etc. Bom, no meio dessa, quer dizer, essa discussão moralista, né, acabou levando água para o moinho liberal e acabou permitindo a reforma previdenciária,
que basicamente através do fator previdenciário e outros expedientes, na sua primeira etapa, né, quando atingiu o setor privado, ela limitou muitíssimo, né, a possibilidade de os aposentados com mais de um salário mínimo de manterem o seu nível de renda, ou um nível de renda próximo ao nível de renda que tinham quando na ativa, né, quando estavam trabalhando. E acho que nessa mesma direção, depois isso foi trazido também para os funcionários do setor público, foi a parte da reforma feita pelo governo Lula. Então, acho que essa a questão de você não conceder reajustes, né, aos aposentados com mais de um salário mínimo, na mesma proporção do crescimento do salário mínimo, vai na mesma direção, tem o mesmo sentido. E digo mais, quer dizer, por enquanto ainda se conseguiu resistir, né, a uma pressão violenta que há para desvincular, né, o aumento do salário mínimo do reajuste previdenciário, mesmo para aqueles que ganham o salário mínimo, né? Quer dizer, quando eu falei aqui do aumento do salário mínimo real, que no meu entender é a causa maior da passagem de alguns milhões de brasileiros da classe D para a classe C, não é do pessoal que trabalha e ganha o salário mínimo, são dos beneficiários do INSS, né? A gente tem hoje cerca de, se não estou enganada, 16 a 17 milhões, né, de beneficiários do INSS, entre beneficiários urbanos, rurais, empregada doméstica e mais os beneficiários do BPC, né, que é do Benefício de Prestação Continuada para idosos e portadores de deficiência. A gente tem somando isso tudo, cerca de 17 milhões de pessoas que ganham do Estado um salário mínimo, né? Ora, esse pessoal teve a sua renda real aumentada em 53%, desde 2003 para cá, né? Se o discurso liberal já tivesse vingado, né, e tivesse separado essas coisas, quer dizer, fazer com que os aumentos do salário mínimo não incidissem mais sobre os benefícios do INSS, a gente iria estar numa situação muito diferente, né? Então, acho que, enfim, faz parte tudo da mesma onda, né? É a onda realmente de contrária às políticas universais, com redução de gasto público, que sempre penaliza o gasto, né, o gasto social, nunca penaliza outro tipo de gasto, né? E até hoje, quer dizer, a batalha para destruir esse sistema previdenciário, assim como para destruir o SUS, continua aí, quer dizer, os sujeitos estão com as armas afiadas, né, o discurso liberal está sempre aí, como é que se diz, de armas em punho, né, para destruir essas conquistas. A questão do pré-sal e do imposto sobre fortunas, né? Bom, o pré-sal, como eu disse, quer dizer, o país ganhou um presente, entre aspas, né? Descobriu lá não sei quantos bilhões de barris de petróleo, de frações leves, que não sabia que existia, tá certo? É como alguém que ganha na loteria, então precisa saber o que você faz com isso, se você transforma isso num problema ou se você aproveita isso para enfrentar os desafios dos quais nós estamos falando aqui, né? Eu acho que, se bem pensado, a gente poderia usar isso para enfrentar esses desafios. E os impostos sobre fortunas, o imposto sobre fortuna, eu acho que é fundamental, absolutamente necessário, mas é uma briga política para ninguém botar defeito. Então, é preciso também ter disposição, e os governos, principalmente o Estado, né, que vai ser o condutor disso, não tem como não ser, tem que ter essa vontade política, senão não sairá nunca, né? E nós vamos ficar aqui com os personagens que o professor oswaldianos, né, que o professor Francisco de Oliveira lembrou. Bom, a última questão é como é que a gente pode falar em controle do fluxo internacional de capitais se o Brasil é tão dependente de recursos externos, né? Bom,
Eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte, que você depender de recurso externo é que nem depender de cocaína, né? Você fala assim, não, só um pouquinho, não vai causar dependência. Aí vai mais um pouquinho, não, quem sabe mais um pouquinho, bom, chega uma hora que você está completamente dependente. E não percebe, né, que aquela dependência, ela pode ser reduzida se você alterar outras coisas, né, que estão causando essa dependência, né? Então, no caso do Brasil, quer dizer, se você altera a política cambial, por exemplo, né, alterando, justamente fazendo o controle do fluxo internacional de capitais, mudando a política monetária, você vai começar a gerar recursos na balança das ações correntes, que é o recurso bom a ser gerado, e não na balança de capitais, que é o recurso ruim. Não estou dizendo que tem que fechar as portas, não entra mais nenhum recurso para as capitais, até porque isso é impossível, como o professor Chico de Oliveira lembrou bem aqui, nós estamos absolutamente integrados na ordem capitalista, né? O Brasil, então, essa coisa de país subdesenvolvido e tal, ficou como terminologia, mas não existe mais, né? Então, somos absolutamente integrados. Então, não se trata de fechar a balança de capitais, mas se trata de estimular, né, a entrada de recursos externos pelo lado bom da balança de pagamentos, e não pelo lado ruim, que produz todos essas consequências funestas em outros planos. Sou eu? Muito bem. Eu não sei, eu vou ser bastante disciplinado e responder exatamente as perguntas, mas eu só queria anotar, na verdade, que há alguns temas aqui que talvez merecessem uma discussão mais aprofundada dentro da própria mesa, né? Que diz respeito a uma certa divergência entre os expositores a respeito de algumas questões que eu acho chave, né? Por exemplo, a ideia de que nós estamos integrados e não temos mais especificidades, ou a ideia de que a questão de se o cavalo vai correr não é um problema nosso, é um problema do capitalismo, que nós não temos que lidar com ele, né? Eu não vou avançar essa discussão, mas acho que essas questões são questões-chave, tá certo? Que um auditório como esse, né, é um apelo aqui ao coordenador da mesa, talvez para abrir um pouco uma rodada em torno dessas questões, né? Porque eu acho que elas, de fato, são, digamos assim, cruciais. Ou na linguagem oswaldiana, o que é que nós vamos fazer com a puta da Babilônia e o garçom de costeleta? Vamos casar os dois, vamos aumentar a gorjeta que um dá para o outro, tá certo? É isso, na verdade, que nós precisamos discutir aqui, tá certo? Me atendo especificamente aos dois temas, né? Questão da viabilidade da mudança do financiamento do gasto estatal no quadro político, né? Olha, eu vou ser sincero, assim, eu olho a questão do governo atual, né, de uma perspectiva histórica, né? Tento fazer isso, né? Embora, digamos assim, não tenha me sentido à vontade para fazer parte do governo, etc., eu acho que o reconhecimento claro, quando se olha a história digamos, social e política do Brasil, né, é o seguinte: nós tivemos, desde a abolição, passando pelos vários momentos da história social e política brasileira, as mudanças que foram feitas nesse país, e algumas foram feitas, digamos assim, sempre por cima,